Eu tô na missão de assistir todos os filmes do Estúdio Ghibli, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre Porco Rosso, o último herói romântico. Já vou adiantar aqui que esse filme é extremamente engraçado, extremamente divertido, e me surpreendeu bastante porque eu achei que ele ia ser uma pegada totalmente diferente daquilo que eu fui assistir. Basicamente a trama desse filme vai girar em torno do protagonista Porco, que é ali um piloto de avião, que é meio que um caçador de recompensas, ali no mar Adriático no final da década de 20. Basicamente ele é uma espécie de soldado contratado para fazer alguns serviços ali, e na grande maioria das vezes ele acaba sendo confrontado pelos piratas ali do mar Adriático, já que ele meio que é considerado ali o lendário, o cara mais pica que tá ali, o cara mais foda, o melhor piloto de avião que tem ali, e aí a galera fica querendo derrotar ele para poder pegar o título dele de melhor caçador de recompensas ou número 1 ali da região. Só que em um determinado momento ali do filme acontece uma situação em que o avião dele dá um problema, ele acaba sendo derrotado por um piloto estrangeiro ali que é o Curtis, e ele acaba sendo derrotado e perdendo meio que o título dele ali de número 1, né? E aí ele vai acabando viajar para Milão, e lá em Milão ele vai consertar o avião dele, e aí que ele se une a Fiona, que tá ali trabalhando para consertar o avião dele na oficina com a qual ele levou o avião lá em Milão. E essa parte do filme é muito interessante porque você começa a entrar ali, porque como o filme se passa ali naquele período, é uma época que a Itália tinha aquela questão do fascismo, né? Então é muito interessante porque você descobre que o Porco, na verdade, ele era um dos melhores pilotos ali da Força Aérea Italiana, só que ele desertou porque para ele é melhor ser um porco do que um fascista. E é legal que a personalidade dele é muito interessante porque ele é aquele cara mais velho e tal, mas aquele cara mais românticozão, aquele cara assim, que é aquele cara com aquele ar meio mafioso, mas aquele mafioso mais de boa, tá ligado? Aquele famoso lobo solitário galanteador. E é muito engraçado que tem várias críticas ali subliminares na trama do filme, que tipo assim, os fascistas ficam ali atrás dele, né? Até o amigo dele lá fica se formando pra ele que, olha só, consigo uma vaguinha de volta pra você aqui na Força Aérea, mas ele não quer, né? Porque como ele falou, é melhor ser um pouco do que um fascista, né? Ele ser um traidor ali da pátria ali, ficar de forma independente, mesmo sendo um traidor do país dele. E aí ele faz, tipo assim, aquela grande crítica também no filme. É como, por exemplo, ele chega lá pra consertar o avião dele e só tem mulheres trabalhando porque os homens ali do lugar foram procurar serviço, porque não tem serviço ali, por conta das grandes crises financeiras que estavam acontecendo aqui, ali naquele período. E é interessante que tem uma parada muito engraçada no filme, que é o velhinho lá, que quando ele leva o avião lá pra oficina do velho, e a neta dele que trabalham lá, ele fala, ó, não toca nela que ela é muito jovem, não sei o quê. E aí é engraçado que no final lá, meio que os fascistas estão atrás dele, ele precisa sair rápido ali com o avião novo dele, né, que foi consertado. E ela fala, não, vou com você que você vai precisar de um mecânico, não sei o quê, porque ele quer voltar para derrotar o Curtis, né, que foi um americano que derrotou ele, porque ele tinha sido derrotado sem estar com o avião direito, né, o avião dele estava atrapalhado ali, por isso ele foi derrotado, porque deu pane no motor do avião quando ele foi derrotado. E aí é engraçado que o velho fica falando, não, não toca nela, não dá em cima dela, não sei o quê. E ela já começou, tipo assim, ficar, não, porra, eu vou com você. Ele fica, olha só, você é solteira, a gente tá indo pra uma ilha sozinho, só nós dois, e você é uma mulher de respeito, é comportada, não é casada, não é bom você fazer esse tipo de coisa comigo, porque eu já sou um homem mais velho. E é muito engraçado essa tramazinha, que ele fica, tipo, meio que, não posso dar ideia dessa mulher, essa mulher, tipo, é muito bonita, e a menina é muito bonita, e todo mundo fica encantado por ela, e, tipo assim, ele fica naquela situação, tipo assim, não posso dar ideia nela, tipo assim, não pode acontecer nada, ela não pode fazer esse tipo de coisa, tipo assim, romântica com ela, tá ligado? E todos os personagens do filme são extremamente carismáticos e bem engraçados, e cada um deles tem um carisma muito legal, até o Curtis mesmo, que é meio que rival dele ali, é muito legal. E um dos personagens também muito carismáticos que tem no filme é a Gina, que é uma mulher ali que meio que é amigaça do Porco Rosso, mas que tem ali uma relação meio que de romance, né, entre os dois ali, meio que um clima romântico entre os dois, que ela é meio que o dona de um bar ali, que ela é uma cantora que tem um bar ali na região do mar Adriático, numa ilha, e meio que esse bar ali é o território em que não pode ter briga, então todos os caras, os piratas, o Porco Rosso vão lá, eles meio que ficam disputando por ela, aí chega pedindo ela em casamento, fica querendo levar ela pra não sei aonde, e tal, tipo assim, com relação de muito respeito e tal, e tem um passado envolvido entre o ex-marido dela e o Porco, né, que o nome na verdade dele é o Marco, né, que ela chama ele de Marco, porque, tipo assim, o marido dela que morreu em batalha junto com o Porco, né, ele durante o período de guerra ali que teve, eles eram da aeronáutica italiana, eles acabaram indo de base ali durante a guerra. E é muito interessante como você descobre ali no filme que por que o porco é o único que tem aparência animal, todo mundo enxerga ele como um porco mesmo, mas você vê que, tipo assim, ele não tem essa aparência, é que, tipo, ele se vê como um porco por conta da situação que tá ali e tal, com a forma que ele leva a vida, com a forma que ele se considera, como ele se vê. Então, tipo assim, as pessoas às vezes enxergam ele como ele se vê. Então, tipo assim, às vezes quando você vê um determinado personagem consegue olhar pra ele, ele não tá com um rosto de porco, é que ele enxerga, pô, ele não teve um comportamento de um porco idiota, tá ligado? Então, tipo assim, é muito legal como até algumas personagens se apaixonam por ele no filme, né, que é a Fiona acaba se apaixonando por ele, mesmo sendo mais nova, e é interessante que, tipo assim, toda a trama final ali do filme, quando você tem aquele confronto ali, eles fazem uma aposta, que, tipo assim, na revanche do Curtis, o Curtis aposta que, tipo, ele quer a Fiona, que ele, como esposa para levar para os Estados Unidos, mas se o porco ganhar, na aposta deles ali, você tem ali que ele pagaria a dívida do avião dele ali e a Fiona ficaria de boa.
tá ligado? E aí é o meio que a disputa do confronto final. E quando tem essa disputa ali, você vê que claramente a Fiona tá muito apaixonada no porco, não quer de jeito nenhum que ele perca. E é legal que, tipo assim, a relação entre os personagens é muito bem construída, mesmo que seja de uma forma às vezes mais cômicazinha, mesmo por situações do acaso, você vê que eles são personagens assim que, tipo assim, até os piratas mesmo tem. Você acha que eles são meio babaquinhos no começo do filme, mas depois você vê que eles, tipo, são muito gente boas, é uma trama muito engraçada a relação entre as facções piratas que tem ali, entre as apostas que eles fazem, e as cenas de ação aérea são muito legais. A gente sabe também que o Miyazaki é muito fã de avião, né? Então, tipo, tem muito uma relação ali que eles fazem dessas disputas aéreas, esse confronto aéreo muito legal. Então, são várias cenas muito legais de animação, tipo assim, de avião fazendo manobra e tudo mais, disputando, atirando um no outro. É muito legal essa relação da animação com o filme, tipo assim, fazendo esses movimentos que, tipo, os próprios personagens ficam impressionados ali. Em alguns momentos dá aquela sensação que você tá impressionado junto com os personagens, tá ligado? Então é muito legal isso. E tipo assim, a relação que o porco tem com a Gina é interessante porque a Gina tem muitos pretendentes. E é legal porque, tipo assim, essa parte romântica dele entre eles é um romance que você já vê que já tem um passado, já tem uma trama ali. E ela fala que tipo, não vai se casar com ninguém, que ela já fez a aposta dele, né? Em cima do porco. E é legal que deixa aquele finalzinho, no final ali, um pouquinho meio aberto entre a relação dos dois. Mas obviamente dá pra você entender mais ou menos o que rolou ali na relação dos dois, né? Fica subentendido, mas dá pra você entender melhor. E é legal que, tipo assim, essas críticas subliminares que tem no filme, elas acabam não sendo uma coisa muito forçada. E, tipo, essa trama de perseguição ali ao porco e tal, e a relação como ele se enxerga, ele vai vendo, tipo assim, que ao longo do filme, que ele não é só um porco, tá ligado? Que as pessoas veem ele diferente também, que ele é mais do que isso, entendeu? E que, tipo assim, só que ele não se reconhece mais. Então essa trama dele se reconhecer novamente como uma pessoa boa, né? Não ser apenas um porco, pros fascistas, né, pra eles enxergarem ele dessa forma, como um cara traidor ali, um cara que não é confiável, um cara que vai viver isolado, tanto que durante o filme mesmo ele fala, eu vivo isolado, sozinho e tal, e ao longo do filme ele acaba não ficando mais sozinho e tudo mais, e acaba, tipo assim, ele fazendo amizades, e a jornada dele, tipo assim, vai mostrando a crítica de como tava a situação do mundo, e a Fiona vai descobrindo, caraca, porco, por que tal lugar aqui a gasolina é muito mais cara, não sei o quê, e ela vai falando, porque não tá tendo trabalho, porque esse período aqui a guerra tá complicada, tanto que é interessante que uma coisa que você tem que observar se for ver o filme, no começo dá um pouquinho de contexto do período que se passa, entendeu? Dá um pouquinho de contexto, então você tem uma noção básica ali, e até os fatores históricos fazem algumas críticas ali que é muito interessante a época do fascismo, e como, tipo assim, que o fascismo é uma bosta, tá ligado? E, cara, no geral, o filme é extremamente engraçado, é extremamente divertido, os personagens são extremamente carismáticos, seja o Kurt, seja o líder da facção pirata, seja a Fiona, o velhinho lá, que agora me fugiu da mente o nome dele agora, que é o velhinho que cuida da oficina, a Gina, são personagens muito carismáticos, o próprio porco mesmo, ele é muito carismático e tal, tipo, desde o começo, e ele também tem uma coisa interessante, que é muito admirável no filme, que ele tem um conceito que eles explicam desde o começo, que o porco não mata as pessoas, ele cumpre a missão dele de caçador de recompensas, é interessante que a forma como ele submete e resolve os problemas, que às vezes ele fala assim, seguinte, fica com metade do dinheiro aí, devolve as crianças que você sequestrou aí e ficamos de boa, tá ligado? Eu não vou matar vocês. Tipo assim, ele nunca matava os caras, entendeu? E é por isso que a galera continuava vindo atrás dele, que ele derrotava todo mundo sem matar ninguém, tá ligado? E é interessante isso porque meio que ao longo do filme ele fica meio que nessa jornada, tipo, de ser o melhor e mesmo quando ele é derrotado, de voltar, então tirar aquele X1 no final do filme. Que é interessante que você acha que vai ser resolvido de uma forma e no final acaba sendo resolvido de outra. E é muito legal porque o filme tem esses plot twists às vezes legaisinhos ali, de forma cômica, mas que funciona muito bem. E no geral é um filme que, tipo assim, eu diria que esse filme é muito subestimado, acho que muita gente não deve ter assistido esse filme, mas eu recomendo demais ver esse filme. Que esse filme é bom demais, cara, é muito divertido e muito engraçado. Infelizmente não tem dublagem, mas veja legendado, é muito bom, tem na Netflix. Eu recomendo você procurar assistir. Talvez ele ganhe uma dublagem nova, né? Que estão dublando alguns filmes do Ghibli de novo. Mas eu recomendo muito que assista esse filme. Eu vou dar aqui uma nota 9,5, vai? Eu vou dar nota 10, porque eu achei esse filme muito engraçado. Nota 10, vai? Vou deixar aqui com nota 10 para o filme Porco Rosso, o último herói romântico. E é o seguinte, se você já tiver assistido esse filme, comenta aqui abaixo se você já assistiu. Se você não tiver assistido, vai assistir esse filme. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, que em breve a gente se vê aqui em mais uma review da nossa saga aqui do Estúdio Ghibli que a gente está fazendo. E em breve vai sair o próximo filme aqui, a próxima review, viu? Valeu!